Madison me ligou assim que eu, hesitantemente, peguei o telefone. Sem esperar por uma saudação, ela começou a falar apressadamente. Eu disse que chegaria tarde esta noite, certo? É difícil fingir que vai trabalhar quando você está desempregado. Ah, esqueci que isso não é mais da minha conta, então não se incomode em voltar aqui. Enviei gentilmente suas coisas para a casa dos seus pais. É isso para nós. Não entre em contato comigo novamente. Compreendi com uma resposta calma. Agradeci por enviar minhas coisas e desejei-lhe tudo de bom, então encerrei a ligação. Sou Grace, 37 anos, conciliando trabalho e tarefas domésticas. Muitas vezes trabalho remotamente, mas às vezes vou ao escritório. Moro com meu marido, Liam, e seus pais, o que nos torna uma família de 4 pessoas. Conheci Liam por meio de um amigo há 3 anos e nos unimos pelo nosso amor por filmes. Depois de alguns encontros, Liam, timidamente, perguntou se eu sairia com ele pensando em casamento. Eu imediatamente disse que sim, e nosso relacionamento começou. Liam é quieto e tímido, mas também gentil e genuíno, o que acho muito atraente, embora eu nunca tenha sido muito entusiasta em relação ao casamento. No entanto, comecei a ver um futuro com ele. 5 meses depois, ele me pediu em casamento e ficamos noivos. Seus pais sempre foram gentis, o que tornou fácil para nós vivermos juntos após o casamento. Não houve os típicos conflitos entre sogros. Minha sogra, entendendo minha agenda de trabalho ocupada, ajudava nas tarefas domésticas, e eu retribuía quando ela não estava bem. Meu sogro sempre foi muito solidário, garantindo que nossa casa fosse um lugar acolhedor. No entanto, a irmã de Liam, Madison, era uma preocupação. Jovem e morando a 1 hora de trem, raramente nos víamos, mas Madison sempre teve um comportamento severo. Na primeira vez que nos conhecemos, ela me insultou por me casar em uma idade mais avançada e insinuou que eu estava atrás da riqueza da família. Seus comentários chocaram meus pais e a mim, mas meus sogros me defenderam, evitando maiores problemas. Ocasionalmente, Madison fazia ligações duras, que eu escolhi ignorar. Um dia, enquanto todos estavam fora, ela apareceu inesperadamente visivelmente grávida. Surpresa, cumprimentei-a, relembrando nossa última conversa telefônica, onde ela não mencionou nada sobre a gravidez. Sem cerimônia, ela passou por mim e entrou na casa. Depois de preparar uma bebida para ela, que já havia se acomodado na sala de estar, ouvi-a começar a falar. Decidi voltar a morar com meus pais para ter o bebê. Então, vou ficar aqui a partir de hoje. Já estou no 8º mês. Curiosa, perguntei se os pais dela sabiam da gravidez. Madison deu de ombros. Ainda não contei a eles. Tenho meus motivos, e isso não é da sua conta. Apesar do seu aparente desconforto, ela rapidamente mudou de assunto ao perceber que eu estava prestes a voltar ao trabalho. Você ainda não está trabalhando, hein? Talvez seja a hora de pensar em conseguir um emprego. Mais uma vez, ela demonstrava não entender minha situação. Tentei explicar novamente que trabalho em casa, mas ela não parecia convencida. Como se mentir ajudasse. Parece que você só fica jogando no computador o dia todo, zombou, lembrando-se de uma vez que me viu usando fones de ouvido. Frustrada, esclareci que estava em uma chamada de reunião remota, mas Madison permaneceu cética. Você está atrás dos fundos de aposentadoria do meu pai, não é? Eu já saquei o seu esquema. Não vou deixar você ter sucesso, acusou Madison, convencida de que eu havia me casado com Liam por dinheiro. Não importava o quanto eu argumentasse, ela simplesmente não queria ouvir. Naquela noite, Madison voltou inesperadamente. Meus sogros ficaram chocados, mas não conseguiram recusar a filha grávida. Relutantemente, a recebi, embora não estivesse feliz. Ainda assim, concordei em morarmos juntas por respeito aos meus sogros, que se desculpavam constantemente pela situação. Madison alegava ser boa em tarefas domésticas, mas fazia pouco. Sempre deixava uma bagunça toda vez que usava o banheiro. Quando eu pedia para que limpasse depois de si mesma, ela explodia. Estou grávida. Você não está trabalhando, então deveria ser você quem limpa. Ela também reclamava frequentemente das nossas refeições simples, exigindo alimentos mais nutritivos para seu bebê. Mesmo após repetidas reprimendas dos sogros, sua atitude permanecia inalterada. As tarefas domésticas que antes eu dividia com minha sogra agora se tornaram mais desgastantes, pois Madison nos tratava como servos. Tentei conversar com Liam sobre o comportamento dela, mas ele simplesmente rejeitou minha preocupação. Não é meu problema. Resolva você mesma.
Sua falta de preocupação com as questões familiares me fez questionar sua sinceridade e apoio. Ainda assim, continuei pacientemente administrando minha carga de trabalho em casa, participando de reuniões importantes e organizando minhas tarefas. Um dia, enquanto fazia uma pausa para um café, meu telefone tocou. Era Madison. Vou chegar tarde esta noite de novo, disse ela, insinuando mais uma vez que eu estava desempregada, um mal-entendido que ela ainda insistia em manter. Quando atendi, Madison imediatamente começou a... O portão, me deparei com Liam, ofegante, como se tivesse vindo correndo. Grace, podemos conversar? Ele perguntou, a voz carregada de urgência. Os acontecimentos das últimas 24 horas ainda giravam na minha cabeça. As palavras de Madison ecoavam seu tom vitorioso, a risada ao dizer que havia enviado os papéis do divórcio. Lembrei-me da surpresa ao ouvir que Liam supostamente havia preenchido os documentos, tentando imitar minha caligrafia. Era difícil acreditar, mas ao mesmo tempo, Madison tinha se esforçado tanto para me afastar. Respirei fundo, tentando manter a calma. O que foi, Liam? Perguntei, cruzando os braços. Ele parecia hesitante, mas seu olhar era determinado. Precisamos esclarecer algumas coisas. Eu nunca preenchi aqueles papéis, e eu certamente nunca quis me separar de você. Meus olhos se estreitaram. Então você está dizendo que Madison mentiu? Liam passou a mão pelos cabelos, frustrado. Estou dizendo que ela manipulou tudo. Eu nem sabia desses papéis até agora. Um silêncio se instalou entre nós. Parte de mim queria acreditar nele, mas a outra parte ainda se sentia ferida pela forma como ele havia lidado com as atitudes de Madison no passado. Então, por que não disse nada quando ela começou a me tratar daquele jeito? Por que sempre me deixou lidar com tudo sozinha? Ele suspirou, parecendo finalmente entender o peso das minhas palavras. Eu errei, Grace. Mas agora eu quero consertar isso. Eu o encarei por um longo momento, avaliando sua sinceridade. Talvez, apenas talvez, essa história ainda não tivesse chegado ao fim. Te expulsar da casa sem meu consentimento. Agora, depois de tudo isso, você espera que eu simplesmente te ajude? Madison soluçava, segurando a barriga com as mãos trêmulas. Eu sei que errei, sua voz falhou. Mas eu estava apenas tentando proteger minha família. Cruzei os braços, mantendo minha expressão firme. Proteger sua família? Você me acusou de ser interesseira, zombou do meu trabalho, me tratou como uma intrusa, e ainda manipulou os documentos do meu casamento. Isso não tem nada a ver com proteção, Madison. Foi egoísmo. Ela baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Pela primeira vez, parecia verdadeiramente arrependida. Eu não sabia da verdade, ninguém sabia. Suspirei, sentindo uma pontada de cansaço. Exatamente. Vocês assumiram coisas sobre mim e nunca se preocuparam em perguntar. E agora que a situação virou contra vocês, você quer a minha ajuda? Madison levantou o olhar, os olhos vermelhos. Por favor, eu estou grávida. Eu não tenho para onde ir. Eu respirei fundo. Apesar de tudo, eu não era cruel. Mas também não ia simplesmente esquecer o que ela fez. Eu não vou te deixar desamparada, Madison. Mas também não vou mais ser pisada por você. Se precisar de ajuda, terá que aceitá-la nos meus termos. Ela assentiu, parecendo não ter escolha. Eu ainda não sabia como tudo aquilo terminaria, mas uma coisa era certa, nunca mais deixaria que me tratassem daquela forma. Exigências absurdas, soltei uma risada incrédula. Você realmente acha que eu te devo alguma coisa, Madison? Depois de tudo que fez comigo? Ela cruzou os braços, ainda parecendo convencida de sua lógica distorcida. Sim. Você escondeu sua riqueza e me fez acreditar que estava explorando nossa família. Se eu soubesse, teria te tratado melhor. Agora, estou sem opções, então o mínimo que pode fazer é me compensar. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de cansaço e descrença. Você não entende nada, não é? O dinheiro nunca foi o problema. O problema foi a forma como você me tratou. Você me menosprezou, me acusou, mexeu nas minhas coisas, falsificou documentos, me expulsou da minha própria casa. E agora, acha que merece dinheiro por isso? Madison rangeu os dentes, visivelmente irritada. Então, o que você quer que eu faça? Eu não posso viver com Liam, não posso trabalhar agora, não tenho para onde ir. Cruzei os braços e encarei-a firmemente. Isso não é mais problema meu.
Você se meteu nessa situação e precisa encontrar uma saída sem depender dos outros. Os olhos dela se arregalaram, como se finalmente estivesse percebendo que eu não cederia. Você realmente vai me abandonar assim? Suspirei, sentindo a exaustão pesar sobre mim. Eu não estou te abandonando. Estou apenas me recusando a continuar sendo usada. Madison permaneceu em silêncio, processando minhas palavras. Pela primeira vez, parecia sem respostas. Sem mais nada a dizer, me virei e entrei na casa dos meus pais, deixando-a ali, sozinha com as consequências de suas próprias escolhas. Diante das exigências irracionais de Madison, peguei meu smartphone. Isso é uma ameaça? Se continuar, vou chamar a polícia, avisei. Madison gritou, virou as costas e saiu correndo. Liam, aparentemente desinteressado ou simplesmente sobrecarregado com a situação, nunca tentou entrar em contato. Os vizinhos comentaram que ele começou a trabalhar meio período em uma loja próxima, mas está tendo dificuldades para se adaptar socialmente após tudo o que aconteceu. Madison, por sua vez, decidiu se divorciar. No entanto, seu ex-marido exigiu pensão alimentícia e pensão para a criança, deixando-a com uma dívida significativa. Sem muitas opções, ela começou a trabalhar meio período como faxineira, um trabalho que nunca tinha feito antes. Um dia, recebi uma mensagem de voz chorosa dela, reclamando sobre como o trabalho era difícil e implorando por ajuda. Mas eu não respondi. As filhas gêmeas de Madison se afastaram dela, e seu ex-marido acolheu a recém-nascida, contando com o apoio da família para criá-la. Enquanto isso, segui com minha vida. Comprei um apartamento próximo ao meu trabalho e foquei na minha carreira, mantendo contato com meus ex-sogros, que agora vivem em uma casa de repouso. Eles fizeram novos amigos e estão aproveitando essa nova fase da vida. Saber que estão bem me traz uma alegria genuína. Hoje, moro com meu marido, Jackson, que é 3 anos mais novo que eu. No ano passado, decidimos reformar a casa que meu pai construiu. Com o tempo, a estrutura foi se deteriorando, e queríamos deixá-la mais confortável para o futuro. O custo da reforma foi alto, cerca de $188 mil, mas, como sou executiva de uma grande empresa, acreditávamos que o empréstimo seria aprovado em meu nome. Jackson trabalha na administração de um restaurante de médio porte e tem uma renda menor, então a responsabilidade financeira do empréstimo ficou comigo. Depois de muita conversa, decidimos que eu assumiria a dívida enquanto Jackson contribuiria mais com as despesas do dia a dia. As reformas transformaram completamente nossa antiga casa, tornando-a quase irreconhecível. Era uma delícia morar no lugar onde cresci, agora renovado e confortável. Um dia, do nada, meu celular vibrou com uma notícia inesperada. Vou me casar. Disse meu filho, Daniel. Daniel, um gerente de nível médio de 33 anos em uma empresa líder, sempre foi muito focado nos estudos e na carreira, deixando pouco tempo para relacionamentos amorosos. Por isso, a notícia pegou-me de surpresa. Fiquei feliz, mas também ansioso para conhecer a mulher com quem ele pretendia se casar, imaginando se ela poderia estar se aproveitando de sua inexperiência no amor. Quando finalmente a conhecemos, ela chegou vestindo um delicado vestido de chiffon branco, transmitindo uma imagem de pureza e inocência. Sou Abigail, por favor, cuidem bem de mim, disse educadamente, conquistando-nos de imediato. Ela causou uma ótima primeira impressão, dirigindo-se a nós calorosamente como mamãe e papai e expressando sua felicidade em nos conhecer. Jackson concordou comigo, sussurrando. Ela é uma garota maravilhosa. No entanto, seu comportamento excessivamente familiar durante nosso primeiro encontro me pegou desprevenido. Ela segurou firmemente a mão de Jackson e olhou profundamente em seus olhos, de uma forma que parecia íntima demais para um primeiro encontro. O que você está fazendo? Perguntei, um pouco surpresa. Abigail rapidamente se desculpou, explicando que, às vezes, não reconhecia limites pessoais, mas que não fazia isso com más intenções. Apesar do momento embaraçoso, ficou claro que Daniel estava completamente apaixonado por ela. Abigail pode não ter muito senso de espaço pessoal, mas esse é o charme dela. Ela é o motivo de termos nos aproximado tanto, e agora estamos nos casando. Com o tempo, aceitei o noivado deles, e eles foram rápidos em oficializá-lo. Algumas semanas depois, enviaram o registro do casamento, e eu só podia torcer pela felicidade deles no futuro. 5 meses após o casamento de Daniel, cheguei em casa e notei um par de sapatos femininos desconhecidos na entrada. Ao entrar na sala de estar, vi várias garrafas vazias de álcool espalhadas pelo ambiente. Abigail me cumprimentou animadamente. Oh, mãe, bem-vinda de volta. Ela explicou que encontrou meu marido, Jackson,
quando ele voltava do trabalho, e os dois decidiram tomar algumas bebidas juntos para se aproximarem mais. Fiquei intrigada com essa pequena festinha dos dois sem Daniel, mas tentei encarar como um sinal de que estavam criando laços como família. Antes do dia do pagamento, quando os fundos estão apertados, costumo sugerir que bebamos em casa em vez de sair para economizar. Mas por que uma festa aqui? Teria sido melhor se Daniel também estivesse presente para que todos pudéssemos nos divertir juntos. Não seria mais adequado se essa reunião acontecesse na casa de Daniel e Abigail? Comentei, confusa com a escolha do local. Abigail, visivelmente bêbada e falando de maneira arrastada, um contraste com seu jeito de falar normalmente claro e preciso, tentou responder, mas sua explicação não fez muito sentido. Achei estranho que ela escolhesse beber apenas com Jackson, especialmente estando ainda na fase de lua de mel com Daniel. Preocupada, perguntei: por que você não chamou Daniel para se juntar a vocês? Entre lágrimas, Abigail admitiu: Daniel está sempre muito ocupado com o trabalho. Ele trabalha até tarde da noite. Tenho me sentido tão sozinha. Jackson, tentando confortá-la, passou a mão em sua cabeça de maneira carinhosa e a tranquilizou. O gesto me incomodou profundamente. Jackson, o que você está fazendo? Ela é a esposa do Daniel, isso não está certo. Repreendi, sentindo um desconforto crescente com a situação. Para minha surpresa, Abigail rapidamente defendeu Jackson. Ah, não seja tão dura com ele. Sua resposta me deixou ainda mais surpresa e confusa. Sobrecarregada pelos acontecimentos do dia e me sentindo exausta, pedi licença para tomar um banho, pedindo que eles limpassem a bagunça antes de sair. Enquanto a água quente caía sobre mim, senti a necessidade de falar com Daniel sobre a situação. Liguei para ele e expliquei o que estava acontecendo. Ele imediatamente respondeu: estou saindo do trabalho agora para buscar Abigail. Sua prontidão em vir me mostrou o quanto ele se importava com ela, mas não consegui afastar a sensação de que o casamento deles poderia estar caminhando para problemas mais sérios. Planejei discutir isso com ele assim que chegasse. No entanto, quando voltei do banho, me deparei com uma cena inesperada. Daniel ainda estava lá, bebendo com Abigail e Jackson. Daniel, você dirigiu até aqui, certo? Por que está bebendo? Perguntei, surpresa. Ele, já com a fala arrastada e parecendo animado demais, respondeu: na verdade, Abigail sugeriu que ficássemos esta noite e bebêssemos juntos. Embora fosse bom que Daniel ficasse, toda a situação me pareceu estranha e preocupante. Então, ele se virou para mim e disse: ei, mãe, posso te levar em casa. Está tudo bem. Fiquei chocada com sua sugestão. Ele claramente havia bebido e, ainda assim, oferecia para me levar? Sua insistência em ficar e o jeito relaxado de Abigail me deixaram desconfortável. Ela me lançou um sorriso que parecia esconder algo, como se houvesse uma intenção oculta por trás de tudo isso. Tentei afastar esses pensamentos, esperando que fosse apenas minha imaginação. No dia seguinte, Abigail se desculpou repetidamente por seu comportamento da noite anterior, expressando profundo arrependimento antes de sair. Suas palavras trouxeram um breve alívio, mas a sensação de mal-estar permaneceu. Algum tempo depois, enquanto estávamos na sala de estar, Jackson de repente lançou uma bomba. Esta casa será dada para Abigail. Se você discordar, vamos nos divorciar. Atordoada, fiquei sem palavras. Porque, de repente, estávamos falando sobre transferir minha casa para Abigail? O choque dessa reviravolta me deixou completamente confusa e preocupada. Abigail me disse para ir embora. Confusa, perguntei: o que você quer dizer com transferir a casa para Abigail? Jackson então me acusou de fazer Abigail sofrer, algo que ele considerava imperdoável. Apesar dos meus protestos, ele se recusava a me ouvir, completamente convencido pelas lágrimas e histórias dela. Daniel, por sua vez, explodiu de raiva, me chamando de horrível. Quanto mais eu negava as acusações, mais acalorados eles ficavam. Foi então que Jackson declarou: vamos nos divorciar. Saia desta casa para que eu possa morar aqui com eles. Senti um nó na garganta ao ouvir aquilo. E por que eu deveria desistir da minha casa para Abigail? Questionei, tentando manter a calma. A resposta foi absurda. Transferir a casa para ela é uma punição justa pelo que você fez. Segundo eles, eu a tinha machucado, e essa era a forma de compensação. O mais absurdo é que Abigail havia deixado o emprego e não teria condições de pagar um empréstimo mensal de $2.200.
Quando argumentei isso, Jackson simplesmente descartou minha preocupação. Daniel pode transferir o empréstimo para o nome dele. Tem um contato na instituição financeira que pode facilitar isso. O choque da situação começou a se instalar em mim. Eu me recusei firmemente a transferir a casa, mas Abigail, ainda chorando, implorou pelo bem de seu filho ainda não nascido. Daniel reforçou a necessidade de clemência, lembrando-me da gravidez dela. Sobrecarregada pelas acusações e exigências, retirei-me para o quarto, buscando um momento de paz. Deitada na cama, comecei a questionar: será que, sem perceber, eu realmente havia causado angústia a Abigail? Meus pensamentos foram interrompidos por uma descoberta. Sobre os lençóis, encontrei uma mecha de cabelo castanho. Isso era estranho, pois tanto Jackson quanto eu tínhamos cabelos pretos. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, ouvi claramente que Jackson e Abigail ainda estavam na sala. Eles não haviam ido embora. Suas vozes estavam baixas, mas sua conversa era íntima. Risadas surgiam de tempos em tempos, cortando o silêncio da madrugada. Uma sensação de inquietação cresceu dentro de mim. Algo estava errado. Muito errado. E conforme as vozes se tornavam mais afetuosas, minha suspeita só aumentava. Com Jackson. O silêncio tomou conta da sala. Abigail ficou pálida, e Jackson desviou o olhar, incapaz de sustentar minha acusação. Isso é um absurdo. Jackson tentou retrucar, mas sua voz tremia. Absurdo? Então me explique por que vocês estavam planejando me expulsar da minha própria casa enquanto brincavam sobre como eu reagiria? Desafiei, cruzando os braços. Daniel, visivelmente abalado, olhava de Abigail para Jackson, esperando uma resposta. Abigail, isso é verdade? Sua voz falhou. Abigail abriu e fechou a boca algumas vezes, como se procurasse uma desculpa. Mas eu não estava disposta a deixá-la escapar tão facilmente. Eu tenho mais provas. E se vocês tentarem negar, isso pode acabar indo parar na justiça, avisei, mantendo minha postura firme. Daniel passou as mãos pelo rosto, desesperado. Abigail, o bebê, é do Jackson. Ela não respondeu. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas agora, sua encenação não tinha mais efeito. Você me traiu? Daniel sussurrou, o choque estampado em sua expressão. Jackson, vendo que não tinha mais saída, tentou mudar o foco. E daí? Você nunca foi homem o suficiente para ela. Ele cuspiu, tentando se manter no controle. Mas era tarde demais. O estrago já estava feito. Daniel se afastou de Abigail como se ela fosse uma estranha. Seu olhar, antes cheio de amor, agora estava vazio. Eu fui um idiota. Ele murmurou para si mesmo. Sim, foi. Mas ainda há tempo para corrigir isso, respondi, deixando as fotos e a gravação sobre a mesa. Jackson e Abigail estavam desmascarados. E eu? Eu saí daquela casa com a cabeça erguida, sabendo que a verdade finalmente veio à tona. O pai? Abigail hesitou, mas o tremor em seu lábio confirmou a verdade. O impacto foi imediato, desencadeando uma discussão intensa entre Jackson e Daniel. No meio do caos, aproveitei a oportunidade para dizer: eu sempre disse que não fiz Abigail sofrer. Você mentiu para me tirar do caminho. Daniel, ao perceber o engano, ficou devastado. Eu sou o pior. Por que não acreditei na minha mãe? Com todas as evidências expostas, ele contemplou tomar medidas legais contra Abigail. Em lágrimas, ela finalmente confessou que, no começo, seus sentimentos por Daniel eram genuínos, mas logo se transformaram em um desejo pela nossa linda casa recém-reformada. Admitiu ter se aproximado de Jackson deliberadamente, planejando minar minha posição. Quando questionei por que ela simplesmente não propôs que todos morassem juntos desde o início, ela permaneceu em silêncio. Isso revelou sua profunda desconfiança em relação às sogras, enraizada nos conflitos de sua própria família. Abigail revelou que não suportava a ideia de viver com uma sogra, acreditando que me remover era a única maneira de garantir uma vida confortável naquela casa. Jackson, por sua vez, admitiu que sabia que estava sendo usado, mas se apaixonou por Abigail no instante em que a conheceu, escolhendo-a em vez da própria família. Daniel, ao ouvir isso, declarou que ambos eram imperdoáveis. A traição levou Daniel a pedir o divórcio e, quando os testes de DNA foram concluídos, confirmaram que Jackson era o verdadeiro pai do filho de Abigail. Sentindo-se enganado e traído, Daniel se recusou a pagar pensão alimentícia e, ao contrário, exigiu que Abigail e Jackson lhe pagassem pensão.
Em uma reviravolta inesperada, até mesmo eu exigi pensão alimentícia de Jackson. Daniel, soluçando, desabou em arrependimento. Eu o consolei, sabendo que as ações de uma pessoa manipuladora haviam jogado todas as nossas vidas no caos. 3 anos depois, Abigail estava morando com Jackson em uma espécie de unidade familiar improvisada, alegando que era pelo bem da criança. Apesar disso, ela enfrentava uma solidão esmagadora. Na creche do filho, não conseguia se conectar com outras mães, e seus próprios pais se afastaram dela, furiosos com suas escolhas. Enquanto isso, Daniel vivia sozinho na casa que havia causado tanto tumulto. Ele pensou em vendê-la, mas não conseguiu apagar todas as memórias de uma vida inteira ligadas àquele lugar. Consumido pela culpa e arrependimento, ele limpou qualquer vestígio de Jackson e Abigail, tentando recomeçar. Em um esforço para consertar nossa relação, ele me procurou. Com sinceridade nos olhos, pediu desculpas pela dor que me causou e me ofereceu passagens para uma viagem, na esperança de reconstruir nosso vínculo e se tornar um filho melhor. Embora eu não estivesse pronta para perdoá-lo completamente, aceitei a possibilidade de recomeçar. O passado não podia ser apagado, mas talvez pudéssemos, pouco a pouco, encontrar um caminho para seguir em frente.